Olha aí, já voltamos, tá vendo? Foi bem rapidinho. Agora a gente vai falar sobre o teste de DNA. Assim que chegou aqui no Rio Grande do Norte, era um teste demorado. Como é que tá isso hoje em dia, Roberto? É, nós fundamos o DNA Center em 2000. Naquela época, a gente fundou o laboratório para fazer somente exame de DNA. Era esse o objetivo. No exame de DNA, assim, que usa o DNA como uma molécula para ser estudada, eu tenho exames que, o próprio COVID, é um Sim. teste de, vamos dizer assim, de DNA. Você utiliza-se o código genético do vírus para a gente descobrir se ele está presente ou não no nosso corpo. São doenças infecciosas, são doenças genéticas e o teste de paternidade. E a gente iniciou o laboratório com isso, com o teste de paternidade. Porque antigamente todos os exames do estado iam para fora. Eram feitos, se eu não me engano, em Minas Gerais. Sim. Eu estudava, fazia meu curso Devia na ser muito Fiocruz. caro e muito demorado. Naquela época, quando a gente começou, custava $1.000 um Olha teste de aí, tá paternidade. vendo? E demorava cerca de 30 dias para sair o resultado. Nossa. Hoje, se você quiser fazer um teste e entregar o resultado no outro dia, a gente entrega. Depende da demanda e depende dos casos. Por exemplo, outro exame que é utilizado é o sexagem fetal. Sim. Sexagem fetal para Para saber o você sexo, saber o saber sexo do bebê do ainda na bebê barriga. já a partir da 8ª semana. Hoje, se você quiser, existe um exame que você faz com resultado com 24 horas, 48 horas depois. O normal é 7 dias, entendeu? Por conta da demanda. Mas, tecnicamente, a gente consegue fazer em 24 horas. A gente passa a noite trabalhando e fazendo. Se faz muito teste de DNA aqui no Rio Grande do Norte, Roberto? Faz muito teste, faz uma quantidade razoável. A pedido da justiça ou mais por... Hoje a gente só faz os testes de paternidade particular. Sim. Nós já fomos o laboratório, por exemplo, do governo do estado. Sim. Nós já éramos responsáveis por fazer todos os testes de DNA da quem tinha direito à justiça gratuita. Sim. Nós passamos aí, com relação a isso, foi desde o governo Garibaldi, faz muito tempo, vale dar os parabéns, no governo Vilma ela incrementou muito isso, mas depois foi diminuindo, o governo com capacidade menor, e depois eu acho que o próprio Estado passou a fazer no ITEP, que a gente também fazia os criminais, a parte de ossada, a parte de identificação, de quando o ITEP nos solicitava, a gente fazia esse teste. Aí depois o ITEP eu acho que o ITEP hoje faz a parte criminal. A gente diminuiu bastante essa parte vamos dizer, o gratuito. Hoje a gente faz o particular. No início aqui da nossa conversa, você disse que a princípio o DNA Center seria só para fazer exame de DNA. E aí, como é que foi essa mudança, então? O objetivo nosso... Foi a demanda que foi aumentando? Foi exatamente isso. Eu estudava, vamos dizer assim, biologia molecular para doenças infecciosas. Certo. E minha sócia, eu estava no Rio de Janeiro, e minha sócia em São Paulo fazia o mestrado e o doutorado numa parte de malformação fetal. E ela estudava um determinado exame que estava relacionado à trombose, que é o chamado MTHFR, e eu com doenças infecciosas. E eu fui estudar o teste de paternidade em si, né, o teste de DNA, que era a coisa mais falada. Que quando você fala em DNA é o mais falado. Nessa época se falava muito, né? Muito. DNA é RNA, mas o DNA, quando você fala de DNA, é o teste de paternidade. E eu disse a ela, mulher, vamos embora montar em Natal um laboratório desse. Não tem demanda, a gente procurou, me lembro que a gente rodei todas as comarcas de Natal, as de família, para saber se tinha demanda. E primeiro se faz uma pesquisa de campo, né? Depois conversamos com os infectologistas, com os hematologistas. A minha formação mesmo é vamos dizer assim, eu sou especialista na parte de diagnóstico de leucemias. Sim. Então a leucemia também é necessário fazer uns testes genéticos para as doenças hematológicas como um todo. E aí veio a ideia de trazer o DNA para cá. Então a gente foi e trouxe. E começamos a ver que alguns exames, por exemplo, existe uma doença que era pedido muito, que era a hemocromatose. É quando você tem a ferritina elevada e um dos exames genéticos é a hemocromatose, que é o que define a doença. Então o paciente chegava e fazia a hemocromatose com a gente, mas a ferritina, o ferro, o hemograma... Ele tinha que procurar um outro laboratório. Então, a princípio, nós queríamos ser um laboratório de apoio para outros laboratórios. Essa era a ideia. Mas isso não aconteceu e o paciente começou a
nos procurar. E não queria ser furado 2 vezes. Aí a gente começou a ser conhecido como um laboratório diferente. Então os médicos perguntavam, e você não vai fazer hemograma? E começou a fazer hemograma. E nós tínhamos uma sócia, a doutora Geoconda, que era dona de um laboratório de análise clínica. Então ela já tinha expertise. Já. Aí a gente teve a ideia de comprar o laboratório dela. E aí começou a... Aí foi crescendo. E tá no que tá, e queira Deus que cresça mais. E qual a novidade para 2022? 2022 entrar agora na Paraíba, esse é o grande desafio. Ver como é que a gente vai ser aceito na Paraíba, porque hoje a gente já faz exames da Paraíba, sim, mas nós somos apoio. Alguns laboratórios mandam, de Campina Grande, de João Pessoa, mandam exames pra gente. E a ideia agora é a gente entrar com nossa marca na Paraíba. Se Deus quiser, em 2022 o próximo salto é esse. Devagarzinho, com os pés no chão, entrando no outro estado. E sempre melhorar, sempre estar atento ao que tem de novidade, para oferecer o que há de melhor para os nossos clientes, para os nossos médicos, para os juízes, né, que é os que pedem os exames de paternidade. Muito bom. Roberto, adorei aqui nosso bate-papo, foi uma aula para mim, viu? Muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem aqui. Eu sou cliente, inclusive, do DNA Center, eu sempre faço meus exames lá. E vamos torcer para que dê tudo certo na Paraíba e que vocês possam ajudar ainda muita gente a cuidar da saúde, a prevenir também as doenças. Boa sorte e pode se despedir de quem está assistindo a gente. Eu agradeço, né, mais uma vez o convite para fazer a entrevista. Dizer que a gente está à disposição, dizer que o cliente, ele é tratado lá, é ele quem diz as necessidades e é a partir dele que é a nossa primeira pesquisa. É a primeira pesquisa que a gente avalia, é o que o cliente está dizendo. E o que ele disser, a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente estuda e a gente traz para todos nós, para o laboratório, o que há de melhor e o que é possível. Perfeito. Muito obrigada. TV Fórum Negócio, a gente fica por aqui, mas a gente se encontra.